Saudações a todos. Aqui quem fala é o missionário Bruno da Montanha e nós estamos aqui na nossa sala de aula na Serra da Mantiqueira. Friozinho já chegando. Bom, o tema de hoje ainda é da série Vida no Campo. E nós vamos falar um pouco sobre a vida comunitária no seguinte aspecto: a previdência familiar, funções por idade. Muito se fala sobre aposentadoria, sobre você deixar de gastar sua energia com o trabalho e agora você só recebe e descansa e faz o que você bem entender. Vamos ver como era isso no passado, porque sabemos que a previdência é uma coisa nova, né? Os governos instituíram essa maneira de recompensar os seus trabalhadores. Então, na Bíblia as coisas, pela história, né, nós vemos que tinham um rumo diferente. Eles dependiam mais da família, dos mais novos, né, as novas gerações iam vindo e iam cuidando daqueles mais velhos que tinham menos energia. Nós vamos olhar bem esse aspecto, o gasto energético. Vamos focar nesse ponto. Então quero mostrar para vocês, na Palavra de Deus, algo sobre o que nós já aprendemos na aula anterior, sobre a vida em comunidade, como funciona a hierarquia. É um princípio muito importante da Bíblia. E no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, lemos o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito animadoras essas palavras, porque a nossa ansiedade pela incerteza do futuro nos consome muitas vezes. E essa questão de quem vai cuidar de mim, o que será de mim quando eu ficar mais velho, essa é uma ansiedade que a gente deve lançar sobre o nosso Deus, porque Ele tem cuidado dos animais, dos pássaros da natureza, como Ele mesmo disse, né? Bem valeis mais vós que os pássaros, que são cuidados, né? Que eles têm eles não ceifam, né? Não plantam, não ceifam, mas têm a sua comida ali provida todos os dias por Deus. Então aquele que é servo de Deus deve confiar plenamente no seu Criador. Vamos direto aos princípios agora. Esses princípios, eles foram baseados através de estudos de pedagogia, né, e estudo social, de como deve ser esse gasto energético. Eu não vou apresentar as referências aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos lá, vamos à introdução dos princípios. Então nós vamos fazer o seguinte: administrando o gasto energético humano. O ser humano, ele tem energias diferentes da idade de infância até a velhice. E o correto é administrar essas energias e canalizar para o ponto certo, né? E aqueles que são mais novos vão prover mais vantagem aos mais velhos. Então, do 0 aos 4 anos, a criança totalmente dependente dos pais, né, para tudo, ela não consegue sobreviver sozinha. E ela precisa conhecer o mundo, conhecer como que funcionam as coisas. Então aconselha-se que a criança deve crescer livre de obrigações, como um bezerro solto. Então ela vai conhecer o mundo, vai ver a beleza das coisas, né? Olhar a natureza, as flores, os animais, né? Brincar. Essa é a função principal dela. Não deve ser colocado obrigações enfadonhas sobre a criança nessa idade. Ela deve ter prazer e alegria, né? E muito carinho por parte dos pais, e atenção. Dos 5 aos 15 anos, aconselha-se já iniciar os estudos e obrigações. Então a criança já tem aptidão para absorver conhecimento, né? Por causa da linguagem, ela já desenvolveu a linguagem, né? A comunicação, muito bem.
E agora ela está apta a guardar essas informações, né, de forma prática, e obrigações, porque ela precisa crescer já se acostumando com a responsabilidade, porque ela vai precisar disso quando chegar na sua idade adulta. Então, de pequeno, vai introduzindo já obrigações, aquelas pequenas obrigações que a gente já sabe, né? Não coisas complexas, né? Coisas simples, como, por exemplo, tirar o lixo lá da cozinha, né? Todos os dias, arrumar o seu quarto, ajudar a mãe a varrer a casa, ajudar o pai, né, nas tarefas do dia a dia, consertar uma bicicleta, e por aí vai começando já algumas coisas. Esse período de estudos, a gente aconselha meio período. Um dia inteiro estudando é muito enfadonho para qualquer um. Então, há quem goste, né, de estudar, né? Mas a mente ela se sobrecarrega de fato. Então, meio período de estudo e outro meio período você põe ali acompanhando, né, um adulto nas suas atividades, e ela já vai assimilando, né? Aí você administra qual é o momento que você dá livre para a criança, fazer o que ela gosta. A cada pai vai ter o seu método. Dos 15 aos 30 anos, a criança, né, que agora é uma adolescente, o corpo dela com 15 anos, seja homem ou mulher, ele já está praticamente com a forma de um adulto, né, tanto em tamanho, né, a força já desenvolveu um pouco mais, né, os hormônios já deram aquele start. Porém, a mente é inexperiente. E é esse o momento em que ele vai ser introduzido na vida adulta, né? Naquelas responsabilidades de você reconhecer você como um ser independente que tem que ter o seu sustento. Então, dos 15 aos 30, aconselha-se continuar os estudos e procurar uma vocação para algum trabalho, alguma aptidão natural. Então a pessoa vai observar os outros e ver com quem ela se enquadra mais, que tipo de trabalho ela gosta mais, né? Ela tem que ter muita liberdade nesse momento para escolher, e muito conselho, né? Conversar muito com os mais velhos, né? Esse é um momento em que ela deve ser ensinada por aqueles mais anciãos que têm muita experiência, né? Então ela vai ali adquirindo a aptidão dela. E ela vai iniciar nesse momento o seu sustento próprio. Como que ela vai fazer isso? Ela vai reconhecer como uma pessoa que deve ter responsabilidade de si mesma, e ela vai procurar agora construir a sua própria casa, fabricar seu próprio alimento, como adquirir assim recursos, né, para seu sustento próprio e da sua futura família, né, que ela for planejar nesse momento. O gasto total, o gasto total de energia, tanto de quem tem de 5 a 15 anos e de quem tem de 15 a 30, são 8 horas de energia que você vai gastar nessas atividades. É o conselho, né? É o que acontece, normalmente esse é o que acontece, né, na sociedade, são 8 horas de trabalho. Dos 30 aos 40, é um momento em que há um aperfeiçoamento das habilidades. Então a pessoa, normalmente, nessa época, ela já escolheu bem a vocação dela, ela está trabalhando agora no aperfeiçoamento dessa habilidade. Eventualmente ela vai até querer ensinar alguém, né? Ela já vai ter uma experiência legal. E desprende-se uma carga horária de 8 horas de energia. E é um momento também que, dos 30 aos 40, a maioria está ali com a sua família já formada, né? Com filhos, e ele vai também, né, desprender a energia não só com o trabalho, também com a educação dos filhos, o direcionamento deles. E ele desprende ali essas 8 horas de energia também. Dos 40 aos 60 anos, você percebe que o homem veio, né, o homem e a mulher, ele vem subindo a ladeira. Quando ele chega nos 40, ele chegou no topo da ladeira, agora ele vai começar a descer. Há agora um declínio, né, da energia do corpo. Então, dos 40 aos 60 anos, aconselha-se um trabalho de meio período. Isso pode parecer um pouco estranho, né? Porque geralmente, você olha por aí, é um momento, quem tem 40 anos trabalha muito. Por isso que fica ali, né, dizendo que é o tempo do condor, que está com muita dor aqui e ali.
Porque geralmente essas pessoas desprendem muita energia. É o tempo em que os filhos entram na faculdade, aí agora o pai vai ter que trabalhar dobrado. Será que está correto isso? Pensa bem, uma faculdade, vamos supor, custa em média 70 mil reais. Faculdadezinha comum, né? E ali você tem a sua escolha. Você pode fazer essa faculdade, né, o jovem, com seus 19, 20 anos ali. Ele pode fazer pelo governo, né, um financiamento para pagar depois, que vai pagar muito mais do que 70 mil. Você pode assim, trabalhar e estudar, o que é muito assim, desgastante, porque você vai trabalhar muito mais do que 8 horas, né? Essa sua energia vai ser desprendida de manhãzinho quando você acorda, até de noite, né? Porque você normalmente vai trabalhar de dia e estudar de noite. Isso é muito desgastante. Ou então seu pai vai desprender essa energia para você, né? Ele vai trabalhar por você, juntar esse dinheiro e dar na sua mão para você ir trabalhar, para você fazer o estudo, né? Pagar o estudo. Então pensa, né? Geralmente essa faixa etária de 40 anos, aos 60, os pais trabalham muito, eles vão chegando ali no topo da montanha muito cansado. e dos 40 aos 60, então o aconselhamento é o quê? Trabalhar meio período, porque você agora entrou no declínio da sua energia, e você deve desprender o seu outro período, né, o que restante, no ensino, na administração, e usar mais a mente. Por quê? Você está com a mente muito boa nesse momento, você já adquiriu bastante conhecimento e sabedoria. E agora você vai administrar a família, você vai começar a dar aulas, né, ensinar os mais novos e usar mais trabalhos mentais nesse meio período, para que não haja um desgaste físico. Um total de horas de energia mesmo corpórea gasta de 4 horas. Esse é o mais... Agora dos 60 aos 70 anos de idade, aconselha-se que faça trabalhos leves por meio período, né? Mesmo que sejam trabalhos físicos, mas não tão desgastantes, né? Como virar terno enxadão, né? A não ser que a pessoa goste de fazer isso, né? Mas o conselho é que ela tenha moderação, trabalhe só ali meio período fazendo algum trabalho mais leve. Não precisa se matar, deixa para os mais novos, né, pegar no pesado. E meio período livre, com a função principal de conselheiro professor. Então essa pessoa tem que também ter o seu momento de reflexão, de lazer. Normalmente vai querer brincar com os netos, né? E, enfim. É um momento que a pessoa tem menos energia, ela vai sentir muito prazer de ficar sentado na varanda, olhando para o ar, observando as coisas. Ela vai ter mais prazer nisso do que numa atividade mais intensa. Já um jovem não, ele não vê graça ficar sentado na cadeira, né? Tem muita energia para gastar. Então a sua energia vai dizendo o que você tem que fazer. Agora imagina uma pessoa que tem entre os seus 60 e 70 anos, tendo a obrigação de trabalhar pesado para sustentar uma pá de familiar, né? Um monte de família que está ali olhando para o ar no celular sem fazer nada. É porque ele geralmente veio de uma geração em que dá muito valor, né, ao trabalho, ao esforço. Essa geração mais nova já está meio assim, eu diria decadente, né, infelizmente. E agora nós vemos que a função de conselheiro e professor deve ser a principal desse, né, dos 60 aos 70. Porque ele tem muita bagagem, tem muito conhecimento, né? Deveriam-se ter muito mais professores. E esses professores devem ser da própria comunidade, né? Não tem que pagar serviço de outro professor para vir de fora. O ensino ele tem que ser gratuito. A intenção principal. Pode-se pagar um professor? Pode, claro que pode, mas se você tem à disposição de graça, é muito melhor que seja de graça, né? E dentro da comunidade, o ideal é que as próprias pessoas mais velhas da comunidade ensinem aqueles mais jovens, né? E essa faixa etária é ótima, né? Tem paciência, tem desenvoltura, né? Tem o cabelo branco, né? O cabelo branco manda, né? Quem tem cabelo branco manda.
Agora dos 70 em diante, trabalho deve ser voluntário. Essa pessoa vai trabalhar se quiser. Não vai ter a obrigação dela de trabalhar. Se ela quiser, ela vai ficar só descansando. Mas geralmente, pelo que a gente conhece, muita gente de 70 anos em diante, elas gostam de trabalhar. Eu vejo pessoas de até 80 anos gostam até de pegar no pesado, né? Eu tenho conhecimento de alguns vizinhos aqui que é carpinteiro, né, pedreiro, eles continuam nessas funções até 80 anos ali, tranquilo. Tem prazer, gosta de fazer, né? Mas faz no tempo dele, no jeito dele, devagarzinho, tranquilo, né? Tem muitas mulheres nessa época que gostam de cozinhar, gostam de fazer ali os pratos bem elaborados. Deixa que faça. A pessoa vai saber de si mesma. A função dele também, né, na cidade de 70 anos, conselheiro. É aquele tipo de pessoa ideal para ser o chefe da família, né? Aquele que vai aconselhar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que vai ali ajudar, né, os mais jovens a estabelecer as leis, a administrar, né, a comunidade. Então é isso, esse é assim, um conselho, né, claro, né, de gasto energético no passar da vida. Agora, onde fica a questão da previdência familiar? Vocês perceberam que tem um elo entre todos, que é a educação, é o ensino? O próprio ensino, ele já vai mostrar a importância de cada um no setor da sua vida, né, naquela época que ele está vivendo. E as famílias unidas, o respeito mútuo que é gerado através da educação, né, desse contato de mestre, aluno, de filho e pai, né, e mãe, esse contato, ele automaticamente gera a previdência familiar, ela é espontânea. O filho que trabalha mais, gasta mais energia, vai dar condições para que o seu pai, sua mãe, que é mais velho, tenham mais sossego, né? Essa faixa etária aqui mais jovem vai dar suporte para que os mais velhos tenham a sua segurança. As regras e pormenores de cada caso são as famílias quem deve ser estabelecido. Não é assim o governo quem vai estabelecer, né, dentro desse sistema. Esse sistema aqui, ele é menor, ele é fechado, é um sistema familiar, comunitário, de pequena escala, ele tem mais facilidade de lidar. Uma prova disso é você ver a dificuldade que o governo do nosso país, por exemplo, tem para administrar a Previdência. Tanto que ela tem sido, assim, um problema muito grande, né, porque tem mais gente recebendo do que gente contribuindo, né? E há um rombo enorme nisso, né? Uma deficiência, né, no sistema. É a prova de que esse sistema desse mundo né, não está sob o conselho divino totalmente, né? Alguns, né, até tentam, mas o que nós temos a aprender com tudo isso é que o que Deus planejou para nós é muito melhor, é muito mais eficiente. E por que não seguir? Por que não fazer? Fica aí esse conselho para vocês todos. Espero que seja de bom proveito. Podem comentar, podem deixar sugestões, porque isso aqui é só um sistema assim que ainda está em análise, né? Eu não creio que há muitas famílias já com isso em prática. Eu acho que isso era mais coisa do passado. Mas pode ficar à vontade aí para comentar, dizer o que vocês acham sobre isso. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.